Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de LaTeX 2020 do ramo estudantil I3EUEL. Eu sou Gabriel Polvani e na aula de hoje vou estar explicando para vocês alguns conceitos iniciais dessa linguagem de programação. O que vai estar sendo discutido hoje vai ser as principais diferenças entre preâmbulo e corpo e o que são, significa cada um desses dois termos quando a gente fala de LaTeX. Depois, vou estar explicando algumas classes de documentos que a gente tem, discutindo alguns conceitos sobre gramática, principalmente os principais caracteres que a gente tem no LaTeX. Depois, alguns atalhos que facilitam muito a vida de quem está programando e elaborando o documento. Questão de produtividade, é muito mais rápido utilizar os atalhos. E, por fim, a estrutura do texto, que basicamente é como o seu texto vai ficar separado por seções e subseções, por exemplo. Tá? Então, bora lá. Bom, a coisa mais importante do LaTeX é ter em mente definido o que é um preâmbulo e o que é um corpo. Basicamente, todo documento em LaTeX vai ter um preâmbulo e um corpo, só que eles possuem funções diferentes. O preâmbulo, basicamente, é a parte inicial do seu texto, onde você vai estar incluindo os pacotes que você deseja utilizar para o documento, informando alguns parâmetros, como o tamanho de fonte, tipo de papel que você deseja, e formatação básica do seu arquivo, tá? Então, você pode, por exemplo, configurar o preâmbulo para fazer um texto na norma ABNT, e a hora que você for fazer outro documento, você pode simplesmente copiar esse preâmbulo e o texto vai sair formatado da mesma forma. Você não precisa ficar formatando todo o texto que você faz. E o corpo é onde vai ficar o seu texto que será compilado, né? Que vai gerar o PDF. Então, o que você deseja que apareça no PDF tem que estar dentro do corpo, seja equações, textos, figuras ou tabelas, por exemplo. Mas, Gabriel, como que eu diferencio o que é preâmbulo e o que é o corpo no meu documento? Bom, é muito simples. Se você já criou um documento em branco, você já viu que nesse documento em branco existem dois comandos que são parecidos, que um deles é o begin document e o outro é o end document. E eu vou lá para o LaTeX para poder mostrar isso para vocês e terminar minha explicação. Bom, estamos aqui então, e assim como eu falei, temos aqui o begin document na linha 12 e na linha 17 temos o end document. O que está entre a linha 12 e a linha 17 é o meu corpo, que é a parte que vai ser printada no meu PDF, que vai ser compilada, e acima disso eu tenho o meu preâmbulo, que é onde eu estou definindo pacotes e tal. A gente já chega nessa parte, beleza? Falando um pouco do preâmbulo, de algumas configurações que são essenciais a gente fazer nessa parte, a principal delas é a classe de documento que a gente vai estar utilizando. Já vou deixar claro que a que a gente mais vai usar é o article, porque ele fica com uma formatação boa para quem está fazendo relatório, por exemplo, dá para utilizar até em trabalhos maiores e tal, fica bem bacana. Mas se você quiser, por exemplo, fazer uma apresentação de slide, você não vai usar o article, você vai usar o Beamer, porque ele fica formatado como se fosse um slide mesmo. Assim como essa apresentação que vocês estão vendo. Essa apresentação foi feita em Beamer. Se você quiser fazer um livro, por exemplo, você pode utilizar a classe Book. Se você deseja fazer um artigo formatado no modelo I3E, você pode usar o I3E Tran. E existem outros modelos para cartas ou artigos, textos de TCC e tese de mestrado, por exemplo, também. No meu texto, essas classes de documentos são declaradas através desse comando que está aqui, que geralmente é o comando que aparece na primeira linha do meu documento. Eu vou lá mostrar esse comando no código para vocês e já vou mostrar algumas opções que o documento class tem. Tá? Então, na linha 1, como vocês podem ver, tem o comando document class e aqui é onde eu coloco as opções do meu documento. Nesse caso, eu quero que ele fique no tamanho de uma folha de A4, então por isso que tem aqui o A4 Paper, e eu quero que o tamanho da fonte seja 12pt, então por isso que tem essa opção 12pt aqui separada por vírgula. A classe de documento que eu estou utilizando aqui é o article, porque, como eu já disse, é a que a gente mais vai usar e é a que fica com uma formatação
boa para a maioria das coisas que a gente precisa, como relatório e outros documentos de trabalho, por exemplo. Outra coisa muito importante do preâmbulo é a declaração de pacotes, que nada mais é do que um conjunto de arquivos que você deseja aplicar no seu documento para poder utilizar algumas funções mais específicas. Então, a declaração do pacote deve ser feita no preâmbulo, tá? Através desse comando, que é /usePackage. Aí tem alguns comandos que aceitam opções, tem outros que não, eu vou mostrar isso lá para vocês. E entre chaves aqui, o nome do pacote, tá? Bora lá que eu vou mostrar para vocês isso no código. Bom, aqui no código a gente tem na linha 4 e na linha 5 a declaração de dois pacotes. Um que chama indentFirst, que nada mais é do que um comando que a gente utiliza para o texto automaticamente identar, ou seja, colocar o parágrafo no primeiro parágrafo do nosso texto, tá? E como vocês podem ver, é um comando que não precisa de parâmetro, né? Opções aqui, não tem o colchete, ele só é a chave. E tem o comando aqui também que chama geometry. Esse comando precisa de parâmetro. E nesse caso eu estou passando os parâmetros de tamanho das margens superiores, da margem esquerda, da margem inferior e da margem da direita, respectivamente. Então, se vocês quiserem, vocês podem mudar esses valores aqui para poder brincar, mas eu coloquei esses valores porque são no formato da BNT, né? O espaçamento de margens que a BNT recomenda. Tá? Agora vamos um pouco para a parte de gramática do texto, que é bem simples. Depois que a gente acostuma, isso acaba sendo bastante natural, né? Então, vamos lá. A contrabarra ela é utilizada para iniciar todos os comandos, todos, sem exceção. Lembrando que a contrabarra, pessoal, não é a barra que tem ali perto do seu ponto e vírgula e tal. A contrabarra é o que está perto do seu Z do teclado, tá? Muita gente pode acabar se confundindo com isso, mas tem que ficar ligado que a barra a ser utilizada é a contrabarra, que está perto do Z. Também tem as chaves, que são utilizadas para delimitar comandos. Por exemplo, eu declarei o pacote geometry lá, e eu estava limitando o nome do pacote através de duas chaves, certo? E é importante ressaltar também que a chave não aparece no texto, pelo menos não dessa forma, se você só digitar a chave. O colchete, ele nada mais é do que um limitante para parâmetros de funções. Então, no caso do geometry lá, por exemplo, eu tive que colocar alguns parâmetros para aquele pacote, e os parâmetros eles foram declarados dentro de colchete, certo? Como vocês podem ver aqui. O porcento, que ele é utilizado para comentar, já eu mostro para vocês o que é um comentário e tal, como que ele funciona. E a gente tem também a contrabarra dupla, que nada mais é do que o comando, um atalho de comando, para a gente poder fazer uma quebra de linha. Ele funciona da mesma forma que o comando contrabarra newline, tá? E se você quiser deixar uma linha em branco no seu documento também, você pode, que ele entende como um novo parágrafo. Se eu quiser exibir esses caracteres especiais no meu texto que não aparecem naturalmente, apenas digitando, eu preciso utilizar comandos, como no caso da contrabarra, que a gente pode mencionar aqui dois comandos, que é o text backslash ou backslash, ou então, no caso das chaves do porcento, eu posso utilizar a contrabarra e as chaves ou porcento, que ele printa para mim, ele compila para mim do PDF normalmente, tá? Bora lá que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, eu vou vir aqui, lembrando no corpo, né? Aqui na linha 16, por exemplo, e vou escrever alguma coisa. Então, esse curso será 100% produtivo. Só que como vocês podem ver, como o porcento ele é um comentário, tudo que eu escrevi depois ficou em azul. Isso significa que isso não vai aparecer no meu documento final. Tá vendo? Só apareceu até o 100. Se eu quiser que o meu porcento não seja identificado como um comentário, eu venho aqui e coloco uma contrabarra. Porque aí ele identifica o porcento como um caractere e printa para mim no PDF, certo?
Se eu quiser fazer o comentário em qualquer ponto do meu texto aqui também, eu posso. Só colocar o porcento aqui na frente, por exemplo. E é bem legal porque você pode utilizar isso para se organizar no seu texto, né? Os comentários são uma forma de você se organizar certinho e conseguir identificar as coisas depois, porque às vezes você não lembra o que você estava fazendo em determinada parte do seu texto. Outra coisa bem legal são os atalhos. Eu já utilizei os atalhos ali enquanto eu estava no Overleaf, mas é sempre importante a gente mencionar aqui. Os principais são os que a gente vai utilizar para recompilar, para negrito ou desfazer alguma coisa, colocar itálico e tal. E eles são muito simples. Eu vou lá para o texto de novo para a gente poder ver isso na prática, tá? Então, por exemplo, para compilar, eu posso utilizar esse botão aqui, ou eu posso simplesmente dar um Ctrl Enter, que ele compila, sem tirar a mão do meu mouse, sem tirar a mão do meu teclado. Se eu quiser colocar o meu texto em negrito, por exemplo, eu posso selecionar o meu texto e clicar em Ctrl B, por exemplo. Que tudo que eu for escrever, tudo que eu selecionei, vai ser automaticamente negritado. Também, se eu quiser, eu posso colocar em itálico. Então, Ctrl I, e aí ele vai me dar a opção de preencher o que eu quero deixar em itálico. Então, aqui eu vou colocar teste itálico, por exemplo. E assim que eu compilar, ele fica em itálico aqui, como vocês estão vendo. Beleza? Outra coisa bem legal é que você consegue comentar e descomentar mais de uma linha de texto ao mesmo tempo. Então, vamos supor que eu não quero mais que isso aqui apareça, eu posso dar um Ctrl, ponto e vírgula, que ele comenta tudo, sabe? E se eu quiser que isso volte a aparecer no meu texto, eu posso simplesmente dar um Ctrl barra ou um Ctrl ponto e vírgula de novo, que ele descomenta, o que é bem legal. Eu vou compilar de novo só para essa parte voltar para o meu texto. Show de bola! Também aqui no menu tem algum... Você pode entrar aqui em Show Hotkeys, que ele te mostra mais atalhos que você tem à disposição para estar utilizando no LaTeX, beleza? Então, fica a dica aí para quem quer ser mais eficiente na hora de escrever. Agora, vamos para uma parte bastante legal, que é a estrutura de texto. Bom, às vezes você está fazendo um relatório, por exemplo, e você precisa dividir o seu relatório em vários experimentos, certo? Então, uma forma de fazer isso é utilizar alguns comandos para dividir em seções, ou então subseções, quando determinada prática tem mais de um experimento, por exemplo. Então, você pode estar utilizando esses comandos nessa ordem, que o LaTeX automaticamente vai estar enumerando as suas seções, subseções para você, tá? O que é muito bacana, porque você não precisa ficar preocupado depois em alterar a ordem, se você adicionar uma seção extra entre duas que você já tinha deixado pronto e tal. E você não precisa ficar procurando isso depois no seu texto, tá? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente está usando o article, então o comando chapter não está disponível. Chapter é bem difícil da gente usar, ele só está disponível nas classes book e report, mas isso não tem problema. Aqui no meu arquivo, vocês já devem ter visto, tem o section, né? Que basicamente é a seção, que eu coloquei conceitos iniciais porque é da aula 1. Então, dentro dessa seção, eu posso criar, por exemplo, uma subsection, né? Uma subseção, e colocar, por exemplo, gramática, que era uma parte da aula que a gente estava vendo, certo? E vou compilar. No que eu compilo, ele aparece aqui o 1.1, indicando que a gramática é uma subseção da minha seção, entendeu? Também eu posso criar uma outra subsection, subsection, para indicar uma subseção da minha subseção, entendeu? Então, eu vou colocar aqui só como teste, para vocês poderem ver como que fica. Teste. E aí ele numera com 1.1.1. Sinceramente, eu não sei se tem mais divisões além dessa, mas geralmente só essas 3 ou 4, caso você esteja utilizando o chapter, né? Caso sua classe de documento suporte o chapter, já é suficiente, beleza?
Ahn, Bom, o que a gente tinha previsto para a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, não esquece de deixar nos comentários. Lembrando que amanhã tem uma outra aula, um outro vídeo aqui no canal do YouTube às 18 horas. Então, se inscreve para não perder a notificação e saber que chegou vídeo novo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Os slides vão estar disponíveis no Drive, no link aí na descrição. E eu espero muito que vocês façam esse exercício, ou pelo menos tentem fazer, porque lembrando que no final do curso a gente vai ter uma live para poder resolver isso ao vivo com vocês, caso haja alguma dúvida, tá? Então é muito importante que vocês resolvam para que a gente possa discutir isso em breve, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até mais.